está acontecendo e o trabalho matricial é uma realidade que se impõe de qualquer modo. Por favor. Obrigado, professor. Bom, a minha pergunta, a segunda pergunta é a seguinte. No contexto aqui de São Bernardo do Campo, especificamente, quer dizer, é uma cidade onde a UFABC está instalada. Então, minha segunda pergunta é a seguinte: qual que o senhor considera, qual o papel das universidades, especialmente as públicas, nessa questão do desenvolvimento local? Esse em conjunto com essa matricialidade, como que ela pode contribuir para isso? Hoje nós discutimos um pouco isso, né, Luiz? Só apenas vou pincelar algumas considerações que fizemos no período da manhã. Nós aqui na região do ABC somos uma região muito importante. É importante que vocês jovens saibam em que região vocês estão. Uma região que tem uma história vinculada à história do Brasil, história colonial, participação importante de imigrantes e imigrantes. Isso forjou uma cultura do trabalho, uma cultura de empreendedorismo. Nós temos aqui uma região que é o maior parque industrial da América Latina desde os anos 50. Então, apesar da crise, nós ainda vivemos aí uma dureza nos anos 90, mas somos o maior parque industrial da América Latina, produzimos desde alimentos, máquinas, equipamentos, veículos, radares, posso ficar falando aqui a noite inteira que nós produzimos. Temos instituições importantes, as universidades, a UFABC é jovem, mas temos cinquentonas aqui, importantíssimas, tá? E o que eu tinha mencionado de manhã é que, apesar dessa riqueza institucional que a gente tem, todo mundo trabalhava meio isolado, universidades isolado, poder público no canto dele e setor produtivo no seu canto. O que o mundo contemporâneo, especialmente a partir dessa mudança toda que houve, da abertura que tivemos para cá, dos anos 90 para cá, de todas as mudanças que houve, globalização, etc., etc., o fato concreto é que nós temos a necessidade de trabalhar juntos, especialmente com as universidades. Por quê? Porque um dos diferenciais de competitividade de regiões, de empresas, é a área da pesquisa, desenvolvimento, inovação e tecnologia. É aí que se gera o valor e é aí que se gera o diferencial competitivo hoje. Portanto, nós estamos falando de alguns atores e no centro deles está a universidade. Além do setor produtivo, evidente, que gera tudo isso também. Além de sindicatos, que também geram. Então, mas a universidade, ela é produtora de conhecimento. O problema nosso é que nós universidade, poder público e as empresas, trabalhávamos isolados. O cara pegava a pesquisa dele, ia produzir no cantinho lá na sala, talvez tivesse uma funcionalidade imediata, mas não se portava muito. O que é preciso a gente fazer hoje é integrar essas três partes. E a universidade tem um papel de ajudar, por exemplo, a encontrar soluções para os problemas concretos das empresas, do setor produtivo, do ABC também. Então isso demanda que ela se debruce sobre as questões. Além disso, a universidade, não apenas para as empresas, o próprio poder público pode ajudar em muito. Nós aqui na região do ABC temos inúmeros problemas. Temos problemas de transporte, fluxo de pessoas e matérias-primas, nós temos problemas, como eu falei, de habitação, temos problemas de inserção de pessoas no mercado de trabalho, temos problemas de diversas magnitudes. Em todas elas, a universidade precisa perceber que ela é produtora de diagnóstico, conhecimento e, por que não, apresentar soluções alternativas. E isso requer essa integração, um diálogo com a gestão pública
e com o setor produtivo, com os atores que fazem parte da sociedade. Então, eu sou bem otimista, embora perceba que temos um problema, o isolamento que nos caracterizava. Sou otimista que as coisas estão mudando. Elas estão mudando, essa busca de se conhecer reciprocamente. Tenho certeza, por exemplo, que muitas pessoas aqui que trabalham em áreas afins, a UFABC, por exemplo, fala muito de engenheiros. Não apenas, mas fala muito de engenheiros. Não conhece as nossas empresas. Nunca entraram nas nossas empresas aqui do ABC. E as nossas empresas carecem de soluções que a universidade pode ajudar. Então, e assim como as empresas também não vêm aqui, não conhecem os laboratórios, não conhecem os professores, não sabem as pesquisas que estão sendo feitas. É preciso integrar para produzir projetos conjuntos, para daí nascer soluções para a nossa região e nosso país. Ok, agradeço novamente, agradeço, aliás, os dois professores. Bom, pessoal, agora o segundo bloco é aberto a questões da plateia. Quem que tem questões aí a fazer? Vamos lá. Pode falar. Para quem? É para o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de São Bernardo. Eu esqueci o nome dele. Jefferson. Ah, sim, Jefferson. Meu nome é Elber, eu estudo aqui na UFABC, sou aluno do Bacharelado em Ciências Humanidades. Alguém está falando comigo. E assim, dando um exemplo assim, o que o outro debatedor ele falou, eu esqueci o nome também. Luiz Paulo. Falou sobre a questão do consórcio do ABC. Eu tenho certeza absoluta de que mais de 99% da população do ABC nunca ouviu falar desse consórcio do ABC. Eu tenho certeza absoluta disso. E o que isso mostra? Uma separação entre a organização da própria sociedade civil com o poder público. E se há um potencial histórico na região do ABC, que foi citado até pelo secretário, que ele falou do potencial em relação ao empreendedorismo, toda essa questão, eu vejo que é um potencial muito maior, que é o potencial da própria organização social. Porque, por exemplo, nós temos aqui uma região que historicamente houve várias greves, etc., que mostraram um potencial local de organização social, que foi inclusive para mudar o país, foi inclusive crucial para a mudança nacional. E aí, em relação à própria UFABC, por que não pensar na UFABC não como apenas um instrumento de produção tecnológica, produção de conhecimento, mas sim como mais um agente inserido aqui no ABC para transformação social? Porque essa universidade está aqui é fruto de uma luta de vários movimentos sociais para essa universidade estar aqui agora, que tem uma demanda muito alta. Grande parte do filho do trabalhador ele não tem acesso à universidade pública. E quando tem acesso à universidade, é uma universidade privada, de má qualidade. Por que não pensar na universidade nesse sentido, não apenas no sentido de produção tecnológica? E em que medida o governo municipal estaria comprometido a fazer parcerias para isso, para que isso caminhasse nesse sentido? Tem mais alguém agora? Pode falar. Amanhã na Associação Comercial de São Bernardo vai ter uma reunião pública sobre o metrô, a linha de metrô que vai vir para o ABC. Gostaria que os secretários falassem um pouco desse processo, como é que está o andamento dessa possível linha que vai vir de Tamanduateí, São Bernardo, São Caetano e Santo André. Sr. Jefferson, o senhor começa? Sim. Só o complemento, discordo. Você, Elber, né? Eu concordo plenamente com você. Eu sou membro também representante da sociedade civil no conselho da UFABC. Eu sei bem desse debate sobre a ênfase só nas áreas tecnológicas e a importância também da outra área
mais vinculada a humanas, né? Eu, inclusive, sou de humanas, quero dizer para você disso. Quando eu falo universidade, talvez eu tenha me enfocado bastante na engenharia, na questão tecnológica propriamente dita, vinculada ao setor produtivo. Porque isso também é uma demanda, não é menos importante, mas você também tem razão do papel social da universidade, num campo mais vinculado, mesmo não só à área de humanas, mas na área de saúde, na área biológica também, por que não? A diversidade que a universidade caracteriza. Então, quero dizer para você que você tem razão. A nossa região do ABC, ela é muito inovadora. Eu quero, de novo, frisar para vocês que são jovens, que vocês estão numa região, você mesmo falou, a Universidade do ABC, o FABC, é fruto de uma luta. Poucas universidades são fruto de uma luta como essa. Uma luta do qual eu participei, o Paulo, o Tadashi, em período. Saudoso prefeito Celso Daniel, entre outros. Então a universidade em que nós estamos é fruto de uma luta. Essa é uma região inovadora. Olha, é inovadora na fábrica, porque o empresário e o trabalhador fazem inovações que muitas vezes vocês não sabem. Ela é inovadora no campo da gestão pública. Quando o Luiz Paulo está falando do consórcio e da agência, poucas regiões do Brasil têm um consórcio, tá? Nós estamos falando de um instrumento novo. Essa coisa de município se unir com outro município para encontrar solução comum, isso mexe com muita coisa e muita gente não gosta nem de ouvir falar. Mas nós estamos fazendo aqui na região do ABC, somos pioneiros. Nós somos, então, inovadores sobre vários ângulos. E por isso eu acho que nós temos, quero só voltar ao meu ponto, ser pioneiros também, dar uma nova dimensão a essa relação entre os segmentos da sociedade civil, o setor produtivo, a gestão pública e as universidades. Trabalhar juntos, nas mais diversas áreas. E a universidade cumprindo o seu papel, que é elaborar pesquisa, que é fazer ensino, tá certo? Que é pensar. A universidade tem que, sobretudo, pensar livremente, mas pensar questões que são relevantes para mim, para o meu vizinho, para a gestão pública, para o empresário, para o movimento social, tá certo? Então, pensar as questões da sua localidade. Então, isso eu queria concordar com você, dizer que são as várias dimensões da... Em relação à mobilidade, muito brevemente, aí mudou totalmente, né? É uma pergunta bem específica. Quais são as políticas públicas programadas para a mobilidade? Não é a minha área, mas muito rapidamente, como membro de governo, a região do ABC tem um problema, assim como o Brasil inteiro, as regiões metropolitanas, de mobilidade. Nós aqui temos projetos ambiciosos em curso. Tivemos uma grande conquista, que foi trazer a linha 18 do metrô, a linha bronze, antecipar o cronograma dela para 2015. E os editais já estão na rua. Uma conquista da região. Uma luta da região frente ao governo do Estado, é assim que eu vejo. E uma luta conjunta. Mas além nós temos os corredores programados, tá certo? São corredores importantes que estão programados. Só para dar um exemplo aqui da minha cidade, da nossa cidade aqui. Vai sair lá da Imigrantes, uma duplicação da Eisenberg, aí passa um viaduto por cima da Castelo, duplica a Aldorize, tá? Antes passa um viaduto na Kennedy, vai dar no centro. Isso transforma todo o entorno, transforma toda uma região,
Nós temos programados também alguns teleféricos, algumas regiões de difícil acessibilidade de ônibus, haverá, pelo menos estão programados, e nós estamos trabalhando fortemente isso para acelerar. Quando eu falo nós, é o governo, de novo, trabalhando matricialmente, tá certo? A Secretaria de Transporte é a condutora desse processo. Teleféricos nas regiões montanhosas de favelas. E temos as áreas de mananciais que estão programadas, os catamarãs, né, os barcos, que vão utilizar a possibilidade. Então, são soluções que eu vejo a universidade também contribuindo. E quero frisar novamente, vocês se encontrando, ajudando a gestão pública a encontrar soluções para questões concretas que se colocam na sociedade de hoje aqui. Então, e a visão integrada. Não adianta só São Bernardo ou Diadema trabalhar isolado, porque parou o trânsito aqui, é ele que é prejudicado, ele no sentido de representante de Diadema, para aqui é São Bernardo, lá é São Bernardo que é prejudicado, e assim vai. Então, trabalhar matricialmente também sobre essa questão fundamental. Sim, Elber, né? Então, primeiro, assim, que também concordo com você, né? Todas as nossas falas, na verdade, elas são simplificações, né? Por conta do tempo curto. A sua também é certamente uma simplificação em relação àquilo que você pensa como um todo. Então, muitas vezes, quando o Jefferson dá ênfase na questão do setor produtivo, tem a ver com a atividade dele, com a minha também, com o nosso olhar específico para aquilo que a gente está focado como missão profissional, inclusive, mas lembrar que o exemplo que ele deu da habitação é um exemplo diferente, né? E o que eu acho que é importante? A vida, né, ela é múltipla, ou seja, ela não é uma coisa só, né? A nossa vida, a vida humana, que nos diferencia, inclusive, das outras espécies, é que a gente faz coisas diferentes o tempo todo, né? A gente vai se transformando o tempo todo. Então, essa questão da transformação, a transformação social que você coloca, né? Ela é um processo histórico permanente, aconteceu ontem, anteontem e vai acontecer amanhã e assim sucessivamente, e a universidade tem um papel fundamental, óbvio, e a Universidade Federal do ABC deve ter um papel fundamental também. Agora, não existe, né, transformação social sem a gente considerar a questão econômica. A questão econômica faz parte disso, né? E nós temos uma característica aqui da região, que é a característica da atividade industrial. O trabalho é uma dimensão central na vida das pessoas, a falta de trabalho é uma questão, né? A falta de renda, certo? Então é fundamental a gente conectar a dimensão social, a dimensão econômica, a dimensão espacial, ambiental, na questão das políticas do território como um todo, na transformação da vida das pessoas, da sociedade, no coletivo e das pessoas individualmente. E aí a questão econômica é importante. Por quê? Porque não há território, né, que possa prosseguir, né, num contexto de qualidade de vida para as pessoas sem que ele se renove, certo? Então, se o território não se renova do ponto de vista econômico, ele vai estagnar, ele vai retroceder, e a qualidade de vida das pessoas vai decair. Então, por isso, muitas vezes a nossa ênfase na questão econômica, porque nós temos... São Bernardo não nasceu com fábrica de automóveis, muito pelo contrário, né? As fábricas de automóveis surgiram há pouco tempo, historicamente, 50, 60 anos aqui, né? São Bernardo não nasceu com indústria, nem Diadema, nem Mauá com polo petroquímico. É um processo que veio. Porém, hoje, a nossa sobrevivência social e econômica depende da indústria.
porque nós tivemos essa trajetória. Então, a renovação da indústria, que significa renovar toda a atividade econômica, é fundamental para essa transformação social que você coloca. Claro que não é só olhar a questão, o problema das empresas, é olhar também o problema das pessoas, da mobilidade, da saúde, das áreas de mananciais que ocupam uma parte importantíssima do território, mais de 50%, se eu bem me recordo, do território do ABC é a área de mananciais, com muita gente vivendo em área de mananciais, os problemas decorrentes disso. Então, e aí acho que é interessante a gente não contrapor, humanas e exatas. Eu sou de exatas, certo? Eu sou de engenharia. Não se faz transformação sem engenharia, sem matemática, sem física e sem química. Assim como também não se faz transformação sem cientista político, sociólogo, filósofo e historiador. Tudo é importante, cada um do seu jeito. O que é importante é o diálogo entre essas, digamos, visões diferentes de mundo, visões diferentes que se complementem. Então, o engenheiro que não consegue enxergar o que está por trás do problema, por exemplo, de mobilidade, ou de, enfim, saneamento, do ponto de vista das pessoas, vai possivelmente dar uma solução errada, uma solução incompleta. O cientista social que não enxerga também a questão, a importância da dimensão produtiva econômica, vai possivelmente dar soluções que serão, a meu ver, simplistas. Então, acho que é importante a gente enxergar essa complementaridade, enxergar a questão das políticas públicas no território como um todo, e compreender que a qualidade de vida depende de uma série de dimensões que perpassam a nossa existência aí ao longo de toda a história. Acho que é importante mencionar, você tem razão que 99% da população não sabe o que é o consórcio, que não saiba talvez seja 99,9%, o que denota um problema, claro, no mínimo um problema de comunicação, se não outros problemas, Mas você tem total razão nisso. Agora, é importante lembrar o seguinte, quer dizer, é também um processo de transformação, e a própria Universidade Federal do ABC, ela é resultado de uma demanda feita através do consórcio. Em 2003, a carta dos 7 prefeitos naquele momento ao governo federal com 8 pontos, um dos pontos era a Universidade Federal do ABC, que entrou nisso porque antes disso, no acordo da Câmara Regional com o governo do estado de São Paulo, havia um acordo para a instalação de uma universidade estadual aqui no ABC, que não se configurou, certo? E antes disso existiram outras histórias. Então essa como o Jefferson falou, é uma longa história, de uma luta regional. Mas também o segmento universitário não surge com a Universidade Federal do ABC ou com a Unifesp, surge muito lá atrás, com o FEI, com o Mauá. Então, tudo isso tem que ser também compreendido historicamente. Por que a Unifesp em Diadema tem um foco na engenharia química? Não é uma invenção, é porque a indústria química é a segunda principal indústria da economia regional, certo? E ela tem uma relação direta com outras indústrias e assim por diante. Então a gente tem um processo aí de transformação, de complexidade, que é permanente e que nós precisamos compreender e olhar com uma visão de futuro. Nós estamos olhando, por exemplo, na questão das políticas públicas regionais com uma visão de 2020, mas certamente a gente talvez precise olhar com uma visão de 2050, E aí tem toda a dimensão de outras transformações sociais e econômicas que estão em curso, E políticas também. Bom, isso para resumir, uma conversa que certamente se a gente pudesse conversar tomando cerveja e não café seria melhor ainda. Mas o ponto principal é o seguinte: temos concordância, A questão aí são as nuances e como é que a gente vai
atuando em relação a essas nuances e como é que a universidade contribui para a transformação em todas as dimensões, na dimensão social, na dimensão política, na dimensão territorial como um todo. Você não disse seu nome. Ivan, né? Então o Jefferson já falou um pouco. Essa questão do metrô também é uma questão que vem de longa data, né? Na verdade, a questão da mobilidade, aqui a região do ABC, ela ganhou, né, por conta até também do aquecimento econômico, por conta da redução dos níveis de desemprego, do aumento dos níveis de emprego formal, do aumento da renda das pessoas, a questão da redução de preços de automóveis, questão de complicações com o transporte público, ela se coloca da mesma forma que o centro da cidade de São Paulo, as outras cidades semelhantes como Osasco, Guarulhos e assim por diante, é a mesma coisa. Belo Horizonte, Recife, é um fenômeno brasileiro e mundial das regiões metropolitanas, a questão da mobilidade e a questão da necessidade de investimentos em infraestrutura do transporte público de alta capacidade, que é o que a gente está falando quando você fala de metrô. É interessante notar o seguinte, então existe um anúncio do governo, na verdade existe um projeto, inclusive o projeto do seu bem me recordo foi pago por São Bernardo, né, Jefferson? Com a ajuda do governo federal. O projeto básico dessa extensão da linha 18, né? 18 que vai passar do Tamanduateí por São Caetano, Santo André, chegar até São Bernardo no Passo. Agora, é importante lembrar o seguinte, que nós temos ainda hoje, que dia é hoje? Esqueci. 7 de novembro de 2012. O metrô de São Paulo não é metropolitano. Ele está na cidade de São Paulo apenas. Isso depois de 40 anos. Certo? Ele ainda não passou a fronteira da cidade de São Paulo. Então isso é um fenômeno internacional, porque em nenhum país com uma região metropolitana, nós somos a quarta, se eu bem me recordo, a quarta região metropolitana do planeta. Então tem um problema da falta de investimento, certo? Na transposição, ou seja, na articulação, no espraiamento da linha do metrô. O metrô tem um projeto que é um projeto que concentra, e esse problema da concentração hoje está exacerbado, porque as estações centrais, principalmente as 7, estão superlotadas, porque todo projeto não é de linhas que se conectam em paralelas e transversais e diagonais, é tudo concentrado. Isso provavelmente vai permanecer por mais algum tempo, tende a melhorar um pouco, mas daqui a tantos anos. Então, a questão da transposição era uma questão óbvia, mas que não se deu nem aqui para o ABC, nem para as outras regiões que fazem fronteira com a cidade de São Paulo. Existem outras transposições ou extensões que são demandas antigas, como a extensão óbvia da linha azul, do Jabaquara para Diadema, certo? Essa não está contemplada no projeto, ainda não está contemplada, mas é óbvio que é importante, que é necessário, que é fundamental, e seria teoricamente simples. Aliás, quanto mais cedo, mais simples teria sido. Hoje, mais complicado será, porque você vai ter um problema de desapropriação gigantesco que você não teria lá atrás, Então, essa questão do investimento é uma questão crítica. Importante lembrar que nós estamos também, e eu estou aqui falando como ex-secretário do consórcio, não como advogado do consórcio, certo? É bom que vocês, porque também tem várias críticas e vários problemas. Mas nós estamos em execução com o Plano Regional de Mobilidade, com recursos do Governo do Estado e dos 7 municípios, e a ideia do Plano Regional de Mobilidade é que ele defina diretrizes para investimentos públicos, claro que não só dos 7 municípios, porque serão investimentos pesados, para os próximos 20 e 30 anos. Isso, inclusive, além
da reunião que você mencionou no CIESP, haverá uma audiência pública, agora me foge a data, mas haverá pelo menos uma audiência pública para entrega das diretrizes, para discussão das diretrizes do Plano Regional de Mobilidade. Inclusive, houve, ao longo dos últimos meses, uma série de consultas a entidades da sociedade civil em relação ao Plano de Mobilidade Regional. Ok? Mais perguntas? Eles definiram que é na sequência. Pode.